Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com você? Para essa semana, eu trouxe um texto, é uma continuação da semana 11, que fala sobre as migrações, e eu trouxe um texto complementar que aborda sobre a situação do imigrante, sobretudo o refugiado, dentro do nosso país. A ideia do texto é abordar a questão do como que o imigrante se encontra dentro do nosso país. Isso, sobretudo, não só por questões econômicas, né? Muitos desses imigrantes que chegam no Brasil têm passado bastante dificuldades, e também é como que as pessoas veem esse imigrante, e que nem sempre essa visão é positiva. Existe ainda muita discriminação ao imigrante. Para a gente entender um pouco do contexto da imigração no Brasil, a gente precisa ver um pouco o histórico, né, de como aconteceu com o Brasil esse processo de imigração. O Brasil é um país, em sua essência, que foi formado por imigrantes, isso desde 1500, desde a chegada dos colonizadores, depois a chegada dos africanos, que foram trabalhar como escravos, só que, sobretudo, a partir do século XIX, na segunda metade do século XIX, que, de fato, o Brasil começa a receber uma grande leva de imigrantes. Aí, muitos desses imigrantes vêm da Europa, alemães, italianos, poloneses, russos, espanhóis, portugueses, asiáticos, como os japoneses, começaram a vir para o Brasil em busca de novas oportunidades. Só que eles não foram assim do nada. Houve também um processo, tanto no período imperial, como também depois no período republicano, de incentivo a essa imigração. A ideia do incentivo à imigração tem muitas questões ligadas até à questão de discriminação, que muitos desses governantes achavam que o Brasil precisava embranquecer a sua população. Então, um grande incentivo à imigração. Para vocês terem uma ideia, entre 1870, e são dados, né? Até então a gente não tinha muitos dados sobre esses imigrantes, entre 1870 até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial, chegaram nada mais, nada menos que no país 6 milhões desses imigrantes. Alguns, por exemplo, a região sul foi uma região que recebeu muita leva de imigrantes, é possível ver no nosso estado, né? Nosso estado é formado bastante pela cultura alemã, italiana, açoriana, mas também foram em outros estados, né? Na região sul, São Paulo, Paraná, enfim. Então, chegou bastante dessa leva de imigrantes. No período pós-Segunda Guerra Mundial, aí essa imigração, ela ficou um pouco mais estagnada. Então, aí, durante muito tempo, o Brasil não recebeu tanto desses imigrantes, muito pelo contrário, o Brasil depois se tornou um país de emigração, na década de 80, sobretudo, né, devido à crise econômica no país. Aí foi um movimento ao contrário, muitos brasileiros saíram do Brasil em busca de novas oportunidades, sobretudo nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, a Europa Ocidental, o Japão, e por aí vai. Só que na última década, sobretudo nesses últimos 15 anos, eu digo, o Brasil voltou a receber uma leva, não digo que uma grande leva de imigrantes, mas uma leva razoável de imigrantes. Só que dessa vez, esses imigrantes que o Brasil recebeu foram imigrantes em situação de vulnerabilidade, em situação de guerra, conhecido como os refugiados. Quais eram a origem desses refugiados? Quais é a origem desses refugiados? São haitianos, gente vindo da África, sírios e por aí vai. São uma leva razoável que chegou no Brasil a partir de 2010, e então é muito comum em algumas cidades, como no caso de Florianópolis, receber essa leva de imigrantes. Só que esse imigrante que chega no Brasil não é visto com bons olhos por alguns. Ele tem sido bastante discriminado, inclusive tem havido muito caso de violência policial, não só policial, mas violência no geral contra esses imigrantes. Então é preciso a gente fazer uma reflexão sobre o papel qual que é a nossa relação em relação a esses imigrantes, né? Então o texto dessa semana que eu vou abordar com vocês, ele é um texto do Museu da Imigração, e ele fala um pouco
É um texto que ele traz alguns relatos e alguns dados sobre os imigrantes que estão no Brasil, sobre tudo que eu acabei de falar vindo desses países. Então, eles têm alguns relatos, algumas dificuldades que eles têm passado. Por exemplo, eles falam da dificuldade da língua portuguesa, né? Muito esforçado que eles estejam, eles ainda têm bastante dificuldade com o idioma. A questão da saúde da família, da infância, lembrança que surge, que fala do seu país. Então, eles falam muito do sentimento de saudade, né, na vida desses imigrantes. Então, é importante, né? Então, aqui tem alguns relatos, eu não vou abordar muitos desses relatos, porque a ideia do texto é vocês estarem lendo, são relatos bastante interessantes, né? De como o imigrante é visto aqui no Brasil. O Brasil é, digamos, um país que é visto por muitos desses imigrantes como acolhedor. Não sei se a gente está sendo tão acolhedor nesses últimos tempos, mas o Brasil sempre foi um país que acolheu bastante o imigrante. Mas ainda é um país que ainda precisa melhorar bastante, ainda tem muita discriminação. Então, a ideia do texto é tentar olhar o imigrante a partir de um viés diferente do que aquele que vem de fora. E, às vezes, o nosso sentimento que a gente tem em relação ao imigrante é um sentimento, às vezes, ruim. Muita gente encara o imigrante como, digamos, um concorrente numa vaga de emprego, e aí muitas dessas pessoas têm medo de perder essa vaga por imigrante, ainda mais um país como o nosso, que passa por bastante dificuldade econômica, esse sentimento se torna mais visível. Então, o texto é do Museu da Imigração, o nome do texto chama Imigração a partir do outro e o direito de migrar. Inclusive, essa questão do direito de migrar, ela é bastante interessante, né? Alguns países, sobretudo na Europa, têm feito medidas bastante rígidas para barrar a entrada do imigrante, sobretudo aqueles que são refugiados de guerra, como o caso de haitianos, sírios, países da África, sobretudo da África subsaariana. Só que dentro da Declaração do Direito Humano, migrar é um movimento de pessoas, grupos ou povos de um lugar para outro, seja ele uma cidade, seja ele um estado, seja ele um país. Inclusive, de acordo com a Declaração Universal de 1948, toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar. Porém, esses direitos nem sempre são garantidos. Como eu falei, né, muitos desses países têm feito medidas bastante rígidas para barrar esses imigrantes. Então, é para a gente começar a refletir. Então, só para vocês entenderem um pouco do texto da semana 3, após essa leitura, né, desse texto sobre o direito de migrar, ali tem 3 perguntinhas bem simples, que é para a gente fazer uma reflexão, né? Se migrar é um direito humano, justifique a sua resposta e faça uma reflexão a partir do texto. Aqui tem uma questão número 2, ela aborda sobre olhar o imigrante por um viés diferente do que aquele que vem de fora. É um dos grandes desafios da sociedade contemporânea. Justifique a sua opinião. Então, a ideia do texto é fazer uma reflexão, né? Como que a gente olha o imigrante, né? E qual que é a opinião de vocês em relação a essa frase? E a terceira é o caso aqui da nossa cidade, né? Como eu falei, Florianópolis é uma cidade que recebe muita gente de fora, seja de outros estados, seja até mesmo de outros países. Então, a terceira pergunta é se você conhece ou conheceu algum imigrante que já passou uma situação de vulnerabilidade, preconceito ou discriminação. Se sim, relate quais foram essas situações. Certo, gente? Então, o texto era isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estarei à disposição. E segunda-feira, lembrando que dia 27 é a nossa segunda aula de geografia. Inclusive, a gente vai fazer uma reflexão em relação a esse texto. Portanto, tentem fazer as atividades e estudem. E, se possível, fiquem em casa, que a situação está bastante grave na nossa cidade, tá bom? No mais, era isso. Vou parar por aqui e que vocês tenham uma ótima semana. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Abraço a todos. Tchau, tchau.